Muito bem, gente, estamos aqui para mais uma entrevista da Box 95, desta vez com este cara muito querido, muito abençoado, que eu acabei de conhecer, mas é muito querido. Já é meu amigo íntimo. Já somos brothers. Pedro Dutti. É Dutti ou Dulce? Dutti. Pedro Dutti. Então, Pedro Dutti. Seja bem-vindo. Eu que agradeço. Privilégio estar aqui e tem pouco tempo que a gente se conhece, mas já foi diversão garantida. E para começar essa entrevista, Pedro, eu queria que você dissesse um pouco quem é você. Porque às vezes quem está assistindo não te conhece, ou talvez conheça algum livro, né, o Ortodoxia Integral ou Igreja Sinfônica que você organizou. Como diria a Marília Gabriela, Pedro Dutti por Pedro Dutti. Olha, eu sou de Goiânia, eu nascido e criado aqui. Eu sou estudante de filosofia, estou fazendo doutorado em filosofia aqui na UFG. E fiz teologia também no seminário presbiteriano, terminei ano passado. Estou no processo de ser ordenado ministro da Igreja Presbiteriana, que é um longo processo, você sabe bem, né? E estou nesse processo. Eu fiquei um período agora, mais recentemente, na Universidade Livre de Amsterdã, para fazer pesquisa, que é uma área que eu gosto muito, em filosofia reformada. Estudei lá com os doyleverdianos lá, e foi um período muito bom para sedimentar algumas coisas que eu tinha ouvido falar e que me interessavam muito e que aqui no Brasil é um pouco raro, né? Com exceção do trabalho do pessoal do Labri, a gente não tem muita informação disso até aqui. Bem, basicamente é isso. Sou casado com a Caroline, tenho 1 ano e auxilio na igreja presbiteriana chamada Bereia, aqui em Goiânia. E a sua graduação e mestrado são em filosofia também? São em filosofia também, exatamente. Sim. Você está aqui nessa entrevista para a gente falar sobre o Bonhoeffer, né? E talvez o pessoal esteja se perguntando, ele é um especialista em Bonhoeffer? Como que você conheceu o Bonhoeffer? Você estudou ele na faculdade? Qual foi o seu contato com ele? O que te interessou nele? Sim. Eu acabei me transformando num especialista em Bonhoeffer de maneira não planejada. Me considero-se um especialista autodidata. Por quê? Não tive disciplina sobre ele no seminário, porque também não é o motivo básico do seminário assim. Fiz poucas disciplinas e a gente estuda ele assim só para saber que ele existe na história da filosofia, da teologia do século XX. Mas sempre me chamou muita atenção a história do pastor luterano, teólogo, que se envolveu nas conspirações contra o Terceiro Reich alemão, né? Então isso me chamava muita atenção. Talvez foi maior curiosidade do que propriamente dito com algum conteúdo específico da obra dele. E aí isso acabou virando meio que uma obsessão, assim, uma curiosidade, né? De ir atrás de tudo que era publicado. Não tinha muitas coisas no Brasil. A gente tem os principais livros e umas 2 ou 3 biografias na época. Depois outros trabalhos foram saindo. Então eu fui lendo tudo. Aí, a ponto que quando completaram, em 2015, completaram 70 anos que ele tinha sido executado, e o pessoal do Movimento Mosaico, que eu faço parte também aqui em Goiânia, a gente teve a ideia de lançar uma espécie de uma campanha que a gente chamou de Free Bonhoeffer, né? Que era basicamente a foto dele com esses 2 ditos, né? De uma ideia de libertar alguém que está preso, e a gente ia espalhar na cidade toda só essa foto com esse dito, para as pessoas baterem o olho, não saberem quem é e irem atrás da pessoa, porque tinha muita coisa sendo publicada na época. E eu escrevi uma série de pequenos textos e mandei para jornais que não eram cristãos, para receber a figura dele, essa data, etc. E eu percebi que isso foi uma outra coisa que me chamou muita atenção. Ele é muito bem aceito fora da igreja, justamente pelo papel público da teologia dele, da contribuição. Pela atuação política. Né? Exatamente. E aí, então, foi quando o pessoal do Mosaico falou assim, por que você não dá um fio condutor para esse material e a gente publica um materialzinho? Então saiu na época um material, um livro assim, bem na característica do Mosaico, assim, bem amador, bem caseiro, assim, que era mais pra gente levantar essa discussão dos limites da atuação cristã na política e o que justifica ou não determinadas tomadas de decisão na esfera pública, tais como as que o Bonhoeffer tinha escolhido. Então foi muito acidental, foi muito no percurso Sim. que eu me tornei alguém que se especializou em Bonhoeffer. Sim, e você mencionou isso de que você teve contato com ele através da vida dele, né? E eu também me interesso muito, me interessei
eu sei que o entrevistado é você, mas deixa eu só compartilhar algo meu. Assim. Por favor. Eu tive contato com ele pelo primeiro capítulo do Discipulado, Sim. que era o Graça Preciosa, né? E um pastor que foi um grande mentor meu na adolescência, ele me deu uma cópia dessa Graça Preciosa e eu li umas 15 vezes, cara, assim, li, decorei quase. E eu fiquei muito impressionado com ele e aí quando eu descobri quem era ele, a pessoa, aquela questão de luta política contra o nazismo, isso me deu muita curiosidade também. Mas uma coisa sobre o Bonhoeffer é que não tem muita livro de autoria dele mesmo, né, no Brasil. Tem esse Discipulado, tem uma edição antiga daquele Vida e Comunhão, Sim, não é? sim. E tem biografia, tem aquela, tá ali na sua Ali, estante, tem um a montinho do ali. Metaxas, né? Sim. E assim, você disse que foi indo atrás das coisas que ele escreveu. Sim. Em inglês, você achou outras coisas em português? Como sim. é que foi? Não, então, de autoria dele em português, o que a gente tem? Discipulado, já está assim, na 10ª edição, obra clássica, assim, faça esse favor a si mesmo, leia o Discipulado. A Mundo Cristão até lançou uma nova edição dele, uma linguagem assim bem... Com uma capa muito exata, bonita. uma capa bonita. Então, assim, tem o Discipulado, que é um clássico. Vida e Comunhão também é um livro, assim, para ser lido devocionalmente, que aquilo lá é maravilhoso. Tem outros livros mais técnicos dele. Tem o Ética, que é um livro que ele não concluiu, porque ele foi preso antes. E o amigo dele, o Ebenhardt, que concluiu os escritos dele, deu sequência e colocou tudo junto no livro. Nós temos as cartas dele, que ele escreveu nas prisões, chama Resistência e Submissão. Que tem em português? Tem em português, a editora Sinodal publicou uma Legal. edição fina, assim, fina do acabamento, porque ela é grossa. E a gente tem um livrinho dele que chama Tentação, fininho também, que foi uma palestra, uma conferência que ele deu e a discussão, que é uma coisa linda também sobre o processo de resistir às tentações, na mesma época que ele escreveu o Discipulado. Muitas outras coisas precisavam ainda ser traduzidas. Eu tenho alguns livros dele em inglês, os 2 primeiros livros que ele escreveu, que é Comunhão dos Santos e Ato e Ser, que um é a tese de doutorado. A Comunhão dos Santos é a tese dele, né? Exatamente, a tese de doutorado, primeira coisa que ele escreveu, 1927. Depois, 1931... Que é na área de eclesiologia. Exato. O Bonhoeffer, isso é uma coisa que me chamou muita atenção dele, que é, enquanto numa época que todo mundo estava falando só de revelação, o tema do dia era revelação, Bonhoeffer veio e falou sobre igreja. E a igreja sempre foi uma coisa assim... coluna vertebral no pensamento dele. Sim. E foi uma questão na vida dele que foi muito importante, exatamente. né? A questão da igreja na Alemanha, né? A igreja confessional. Exato. Isso eu acredito que tenha impactado. Com toda certeza. A vida e a obra dele são muito misturados. É por isso que a gente tem muito acesso ao que ele pensava pelo que ele fez. Exato, a descrição da vida dele. Sim. E aí a gente tem uma biografia enorme dele em português, que a Mundo Cristão também lançou, que é do Eric Metaxas, que é o Bonhoeffer, pastor, mártir, espião E profeta. Que talvez a biografia evangélica, fora a que o próprio Ebenhardt escreveu, que assim é o clássico, a gente não tem uma tradução dela ainda, é uma pena, porque foi o melhor amigo dele que escreveu essa biografia, então uma pessoa que melhor compreendia tanto a pessoa quanto a obra do Bonhoeffer. A gente não tem ela em português, mas fora essa, a do Metaxas talvez seja uma das boas biografias que a gente tem. E ela explica todo esse contexto de vida em que essas obras foram surgindo. Agora, obras que eu julgo serem muito importantes, nós não temos ainda, que é essa tese dele de doutorado, Santório Comúnio lá, Comunhão dos Santos, Ato e Ser, que é a tese que ele escreveu para se tornar professor da Universidade de Berlim, e os cursos que ele deu na Universidade de Berlim. A Essência da Igreja, Cristologia e Criação e Queda. São 3 cursos. Essa é uma parte muito importante. Por quê? Porque esse problema está sendo resolvido com você associado. Porque você está recebendo este mês 2 desses 3 que você citou, Sim. Criação e Queda, a Essência da Igreja e Cristologia. Vamos chamar quem foi quem Jesus, é Jesus, né? Quem é Jesus, o título original, quem foi Jesus. Estes 2 livros, Essência da Igreja e Quem foi Jesus, estão sendo lançados pela Box com alegria imensa. Agora em agosto a gente está lançando Quem foi Jesus para os nossos associados, que são então transcrições de cursos que ele deu em 1932. Isso, né? de 32 a 33 ele estava dando aulas lá na Universidade de Berlim. Isso. Que ele deu essas aulas, os alunos anotaram e tem uma participação desse amigo dele, o Eberhardt, na edição. Exato, que ele viu e deu ele
ter coluna uma vertebral. fidelidade com o que ele realmente pensava, Sim, né? sim. Porque às vezes o aluno escreve... Isso é estranho, né? A gente tem essa coisa assim, fala, nossa, mas é um livro que é uma transcrição das aulas dele, mas é um negócio meio comum na filosofia, assim, por exemplo, ou quem estuda Heidegger, ou quem estuda Wittgenstein, Tem muita coisa do tem Heidegger, muito curso que aluno anotou e a gente usa desse material para entender mais. Então, isso é um negócio comum, viu, gente? Não acho esquisito ter um livro transcrito, É porque não. às vezes o cara dá uma aula tão absurda, né? O cara é tão, tem tanto Exatamente. conteúdo e tal que a galera anota e isso tem muito valor. E é uma bênção ter chegado até nós, certeza, né? Com certeza. E essa questão que você falou, que a gente até antes de gravar você mencionou, eu achei muito interessante, sobre o conteúdo do que ele escreveu e a vida dele. A gente tem muito acesso à vida, à biografia, mas pouco acesso à teologia do Bonhoeffer, né? É o que você, antes de gravar, você falou que a biografia lá do Metaxas fala, pastor, eu tô colando ali em cada instante, pastor Marte, profeta espião, não tem teólogo. Não tem teólogo. Mas ele foi um teólogo. Quando você lê quem foi Jesus, você vai ver a profundidade da discussão dele em torno de Jesus e combatendo o liberalismo teológico do século XIX, que tenta separar quem é o Jesus histórico de Jesus dos evangelhos. E é lindo a forma como ele propõe a discussão. É lógico que é uma forma muito Bonhoeffer eu não diria de escrever porque é transcrição, mas de abordar a questão, mas né? você vê a similaridade com o que ele escreveu, porque ele fala de uma maneira, não é assim tão fácil, não é tão pragmático quanto um americano, né? É um alemão pensando, mas você vê que ele tem insights absurdos, assim, que você fala, cara, como que ele pensou isso, sabe? O título do livro já denuncia muita coisa, que ele fala, a maneira errada de se perguntar sobre Jesus é perguntar como Jesus era homem-deus, ou o que é esse Jesus homem-deus. Ele fala, isso é a maneira liberal de perguntar. E você está perguntando como e o que você está falando? Como uma pessoa pode ter duas naturezas? Você já está partindo da sua estrutura de pensamento e avaliando Jesus com a sua estrutura. Você está usando o método crítico, exatamente, né? você está usando a racionalidade humana para mexer com revelação divina. Então ele está falando assim, não, pergunte-se quem é Jesus. Isso. E tem um encontro com uma pessoa que ainda existe, que está viva, e aí isso muda tudo. Esses cursos são muito importantes porque é a maturidade teológica do Bonhoeffer, assim. Ainda que ele tenha depois escrito muita coisa ainda, morreu muito cedo, e algumas coisas tenham mudado ao longo do caminho, a base do pensamento dele está nesses cursos. Os primeiros, a tese e a tese de confirmação são muito importantes, mas os cursos que ele deu na Universidade de Berlim são, assim, importantíssimos. E o Essência da Igreja, eu não sei se é você no prefácio que fala, ou se é não lembro agora, ou se é aquele outro Otto, lá que fala, mas sobre essa questão de que o Essência da Igreja tem um pouco do Santuário Comúnio, né? Sim. Tem uma parte uma parte da tese dele. Exato. Que o Bonhoeffer sustenta que a igreja é o corpo de Cristo, é Cristo na história. E é muito sensacional a forma como ele coloca, né? A presença de Cristo na comunidade, nos sacramentos, né? Exato, isso é belíssimo. Então eu acho que é muito valioso a gente ter esse conteúdo no Brasil, ter essas obras traduzidas que, pasmem, não tinha ainda, né, lançamento, mas ainda assim alguém pode estar nos assistindo e fazendo a pergunta, ok, muito legal isso que vocês estão falando do Bonhoeffer, ele parece ser um cara muito legal mesmo, mas e a teologia reformada com o Bonhoeffer? Como que aceita o Bonhoeffer? Ele era reformado? Alguém que não conheça ele, né? Ou conhece e tem restrição ao Bonhoeffer, como que a gente lida isso? Na teologia reformada, que a Box é um clube de assinatura de livros reformados, nós prezamos pela sã doutrina e estamos entregando o Bonhoeffer. Como pode? Como fazer isso conosco? Como pode, Pedro? Olha, o Bonhoeffer ele tem umas especificidades que fazem da obra dele muito singular. Ele não faz parte de uma corrente teológica no sentido assim, existem vários outros Bonhoeffers. Isso inclusive é um problema na obra dele, que é, todo mundo se apropria do Bonhoeffer.
Os bultmannianos se apropriam dele, os tilitianos se apropriam dele, o pessoal da teologia da morte de Deus se apropria dos escritos dele, os evangélicos com a biografia do Metástasis se apropriam da vida, os luteranos. Então, assim, todo mundo pega a obra dele, os teólogos mais radicais, as teologias das libertações, a teologia negra, a teologia feminista, todos encontram no Bonhoeffer o avô do movimento. Então você fala assim, deve ter alguma coisa errada aí, de tanta gente se reconhecer, o que o próprio Bonhoeffer falaria sobre sua obra? Então isso torna um pouco difícil o acesso. Foi essa talvez a obsessão que tem me levado a querer estudar tanto, para entender. A gente tem que entender primeiro um contexto que ele cresceu, que você mencionou muito bem. A igreja luterana, entre guerras, ele nasceu, o irmão dele, por exemplo, mais velho, morreu na Primeira Guerra Mundial e a maioria dos outros morreram todos na Segunda Guerra junto com ele, cunhados, etc. Então ele nasceu entre guerras, que a Alemanha devastada, passando por uma crise nacional, no sentido de entender quem ela é e tal, por isso que ela cedeu à propaganda nazista, e a teologia a serviço dessa concepção de guerra. Então uma igreja burguesa acabando, se definhando. Bonhoeffer nasceu numa família em que o pai dele tinha um olhar muito crítico à igreja, a mãe não tanto. Então a mãe pai dele era um acadêmico. Exato, né? Professor da Faculdade de Berlim, da Universidade de Berlim, de neurologia, cadeira sim. Ele e o Freud rivalizavam, ele um método mais naturalista e o Freud mais da psicanálise, né? Mas a mãe dele muito piedosa, criou os meninos da piedade, mas eles, por exemplo, não frequentavam a igreja. O Bonhoeffer estava escrevendo sobre a igreja, mas ele foi frequentar a igreja quando ele tinha, sei lá, 30 anos. Então, ou seja, já tinha escrito 2 teses sobre a igreja e tal, mas ainda era porque ele tinha uma insatisfação com isso. Então, esse é um contexto, em primeiro lugar. Por isso é a preocupação dele com a igreja, porque ele estava vendo a igreja da Alemanha, assim, em primeiro lugar, toda secularizada, e no segundo lugar, depois, uma consequência disso, rendida aos interesses do nazismo. Sim. Uma outra coisa que a gente precisa entender, o contexto intelectual que ele está lidando. Ele está lidando com uma teologia liberal, como você bem falou, que ele criticou muito, então os reformados têm muito a aprender com ele, que foi aluno dos principais nomes da teologia liberal. Adolf von Harnack era professor de Bonhoeffer. E é interessante isso, porque no Quem Foi Jesus, ele cita o Schleiermacher, né? Exatamente. Mas ele cita o Schleiermacher, você vê assim, ele leu o cara, mas ele cita para criticar. Então assim, o ambiente em que ele cresceu, assim, do Ernest Trorstel, assim, um ambiente absolutamente liberal, tanto na Universidade de Tübingen quanto na Universidade de Berlim. Então ele cresceu nesse ambiente, mas extremamente insatisfeito. E aí ele teve contato com um terceiro elemento que também contribuiu para a formação dele, que é a neo-ortodoxia do Karl Barth e do Emil Brunner. Que aí sim... E aí a galera pode realmente dizer assim, não, isso aí é demais para mim. Então essa é a direção do Bonhoeffer, porque ele não se satisfazia com nenhuma das coisas, nem com a neo-ortodoxia, nem com a teologia liberal. Mas ele também sabia reconhecer o que eles tinham de bom e de ruim. Tem um episódio que eu gosto muito, que é quando ele foi para os Estados Unidos. Ele ganhou uma bolsa para estudar alguns meses, um ano, no Seminário Teológico da União, o Union, né, lá em Nova York. Que é o seminário de onde veio, assim, tudo que é de mais contemporâneo na teologia, e assim, talvez também mais problemático, mais difícil de lidar, veio do Union. Novas Perspectivas de Paulo veio de lá, a teologia negra veio de lá, a teologia da libertação brasileira, um pouco de missão integral, mas num formato bem diferente, com o Rubem Alves, que era pastor presbiteriano na época, fez um mestrado lá, escreveu Da Esperança, outras bases, não eram tão marxistas, mas bem teologia evangélica engajada, também veio de lá, e o Bonhoeffer estudou lá, Martin Luther King também. Mas quando ele chegou lá, imagine um alemão luterano, dos principais nomes, aluno dos principais nomes da teologia liberal, mas amigo do Karl Barth, foi estudar lá nos Estados Unidos. Ele chegou lá e teve uma decepção assim profunda. Ele falou assim, olha, o pessoal aqui é muito engajado com o contexto político, social, mas eles não são estudiosos. E eles criticam os fundamentalistas, que ele também nem gostava tanto, mas estava falando de nós. E ele falou, eles criticam os fundamentalistas, mas eles não dão conta de se manter em pé de igualdade no diálogo com eles, no confronto. Então era um rapaz que tinha uma percepção assim, do que estava acontecendo em volta dele muito singular. Ele era assim, brilhante em muitos sentidos. Assim, a família dele era uma família que cultivava muito inteligência, etc. Isso tudo vai fazendo com que a obra do Bonhoeffer seja difícil de ler, porque pressupõe muitas leituras que a gente não tem. Ele estudou muito a filosofia alemã clássica, que é o antigo idealismo alemão, Kant, Fichte, Hegel e Schelling, que assim, talvez na filosofia até hoje é o que a gente tem de mais difícil.
Não é tanto o contexto filosófico que a gente tem hoje, a gente mexe muito mais com pós-estruturalismo, Foucault, Derrida, a gente está mexendo muito mais com isso. O contexto, então, intelectual dele, principalmente o idealismo alemão, fazia com que algumas questões que para nós não são tão, ou são, mas num outro formato, não são tão imediatas, a gente não consegue entender. Por exemplo, algo que é muito importante para o idealismo alemão é a consciência do indivíduo, porque é através dela que o indivíduo vai conhecer todas as coisas. Então toda a filosofia é muito voltada no eu, o ego, o self, são conceitos importantes do idealismo alemão. Para o Bonhoeffer, isso é absolutamente anticristão, porque a vida cristã é vida em comunidade, é vida em comunhão. Então qualquer filosofia ou visão de mundo que valorize demais o seu ego, coloca o seu ego como centro, o que vai acontecer? Ela vai te levar um pouco mais longe de Jesus. Cara, qual que é o problema disso? Assim, filosoficamente, são raras as filosofias que ainda são tão egocêntricas assim. Mas, por exemplo, na espiritualidade da igreja, veja como isso ainda é muito presente hoje em dia. Nas músicas que vendem pra gente, nos cultos. O Bonhoeffer falava assim, essas pessoas que ficam cantando é meu, me dá, eu quero, traz de volta pra mim, tudo na primeira pessoa do singular, o que ele está dizendo? Elas estão querendo ficar sozinhas diante de Deus. E ele fala, a vida cristã é uma vida em comunidade, é uma vida em comunhão. Então isso é muito bom, mas tem que fazer uma traduçãozinha, né, do idealismo alemão para alguns movimentos contemporâneos da nossa igreja brasileira. Isso é muito legal que você fala, porque mostra o tanto que é relevante. Temos Exatamente. o pensamento do Bonhoeffer hoje, né? Tanto que é relevante a gente ler ele e aprender com o que ele tem a dizer, né? A crítica que ele fez a qualquer coisa que ele chama de religião, né? Ele fala assim, é religioso qualquer tentativa do homem. Você falou de graça preciosa, ele fala que é graça barata, que é o homem se justificar, que é ele se justificar diante de Deus, justificar os seus pecados, ao invés de encontrar justificação em Cristo, pela fé. Fala, isso é religião. Qualquer projeto que faça isso é religioso. Essa crítica da religião dele, ele adiantou em pelo menos uns 60 anos o que há de mais contemporâneo hoje na teologia, que é um movimento inglês chamado Ortodoxia Radical, que faz uma crítica também a essas religiosidades e esses projetos do ser humano se justificar diante de Deus. O Bonhoeffer estava falando isso em 1930. Então a genialidade dele não é falar a mesma coisa que todo mundo está falando, mas é falar muito antes. Então, assim, isso é muito importante para nós hoje. Assim, os reformados têm muito o que entender, essa análise cultural que ele fez e como ele não se satisfez com isso e afirmou o papel da igreja. Numa época que todo mundo falava muito de revelação, muito de Bíblia. A teologia liberal estava falando lá do método crítico, né, de avaliar a Bíblia e tirar o que não concordava. Ele fez duras críticas ao Bultmann. A teologia liberal estava se conformando com a filosofia, né? Exatamente. E a neo-ortodoxia estava negando qualquer diálogo. O Bonhoeffer falou assim, não, a gente tem que ter diálogo, mas a gente também tem que dar a nossa antítese aqui. E a gente tem que encontrar em Cristo, que é o quem é Jesus. Falar em antítese é muito hegeliano. Exato, né? Mas é a antítese reformada. A agostiniana, caipiriana. Mas é isso aí. O Bonhoeffer pode ser entendido assim, ele num movimento dialético, assim, de uma tese, uma antítese, ele estava sempre querendo fazer síntese. De repente, o que estava estabelecido na Alemanha é isso aí, era a teologia liberal, não adianta, era a tese do momento. Veio o Karl Barth e o M. Brunner com a teologia da crise, a neo-ortodoxia, fizeram uma antítese, eles puxaram o pêndulo lá para o outro lado. Falaram, sem que isso seja negativo. É, né? claro, eles chamaram a atenção para outro ponto. Às vezes a gente tem a tendência de fazer uma crítica muito negativa e eu acho que o Hegel tem uma contribuição muito ruim mesmo. Assim, e o Schaeffer faz um pouco essa crítica, né, que ele vai contribuir para vencer essa questão de verdade e não verdade, para tornar tudo muito cinzento, né? Mas você consegue tirar algo de bom desse método e produzir essa síntese. Com toda certeza. Isso é muito legal. Do ponto de vista assim, do que a gente consegue fazer na cultura, a dialética é muito importante. O problema da teologia dialética é quando você tenta fazer dialética com Deus, porque Deus não tem uma antítese dele para poder confrontar. Deus é o absoluto, né? Exatamente. Então, Bonhoeffer percebeu isso, porque ele era muito bem treinado em Hegel também, e entendia o que o Barth estava fazendo. Ele falou assim, olha, ele chamou atenção para outro ponto, eu até concordo, mas a gente tem que caminhar aqui para outras coisas. E aí ele fez um negócio muito particular, que é a teologia do Bonhoeffer. Que, assim, às vezes muitas pessoas desrespeitam isso, tentando fazer o Bonhoeffer ser aplicado nos seus próprios projetos pessoais e eclesiásticos e teológicos. Os evangélicos fazem isso, os liberais fazem isso, o pessoal das teologias das libertações fazem isso. Eu acho que a gente tem que deixar o Bonhoeffer falar por ele mesmo. É por isso que é tão importante as obras serem publicadas, o que ele escreveu e os próprios livros dele. Legal. Que é... Deixa ele falar, deixa ele mostrar no contexto dele o que ele pensou, deixa ele mostrar onde ele errou e assim, onde foi insatisfatório mesmo, mas deixa ele falar. E a gente vai avaliar, a gente vai ver o que foi bom ou não.
E a gente está falando de teologia, né? A gente está falando de construções que são humanas. Não existe uma teologia pura. Pura é a palavra de Deus, sem erro é a palavra de Deus. Então, assim, ele foi interpretando e fazendo aplicações no tempo dele que a gente vai avaliar, a gente vai pesar. Mas sabendo que é um irmão que estava fazendo isso, é alguém que tinha fé em Jesus, é alguém que deixou uma contribuição, assim, inegável para a igreja. Então, tá aí o valor da obra. Então, eu acho que a mensagem é essa. Aprenda com Bonhoeffer, com a sua vida. Eu acho que o título Resistência e Submissão resume muito bem. É isso aí. Aprenda com ele levou até as últimas consequências, a fidelidade. E se eu encorajo que você leia a biografia da Mundo Cristão, do Metaxas, porque mostra muito bem o tanto que ele foi um cara que tentou ser fiel, né, que buscou ser fiel, e essa fidelidade custou a vida. E ele acreditou muito no que ele acreditou em Jesus, a ponto justamente de morrer contra o que ele acreditava que era errado, o nazismo, e se envolveu na conspiração, tudo em prol do evangelho e pela saúde da igreja, né? Você vê, enfim, a gente pode ver várias coisas, a declaração de Bremen, né? Enfim, várias atitudes, vários atos que a gente pode aprender com a vida dele, mas também, resumindo, uma lição importante é essa: aprenda com Bonhoeffer, com o que ele escreveu e o que ele falou. Então, ele é um cara que realmente tem muito a contribuir com a igreja brasileira, ele tem muito a somar, e a gente com certeza pode aprender e pode devocionalmente e também academicamente ser alimentados pelo que ele escreveu, pelo que ele deixou para nós, de forma muito relevante. E eu espero muito que Deus te abençoe nessa caminhada, que Deus te abençoe e te dê sabedoria, que você possa realmente ir mais a fundo no Bonhoeffer. E, por favor, escreva sobre ele, talvez uma... tem o Mark Graff, que você estava dizendo fora do ar, talvez ele gosta muito dele. Ele tem um livro que eu não sei se está traduzido, que é The Intellectual World of C.S. Lewis. Sim. Não tá, é fantástico. Tem traduzido? Não tem. Não tem traduzido, E talvez fazer algo nesse sentido do Bonhoeffer seria interessante, né? Com certeza. O mundo intelectual do Bonhoeffer seria algo muito legal, que teria muito a somar. Muito obrigado pela sua entrevista. E uma última pergunta que eu fiz isso com o Franklin, eu acho que eu não fiz com o Iago, mas fiz com o Franklin e com o Jonas. O povo quer saber. Esse é o meu jargão. O que mais o Pedro Dutti vai escrever? Tem coisas para serem publicadas por aí? Tem um projeto aí que está em andamento já pela Mundo Cristão, até coloquei uma fotinha no Instagram esses dias para trás, que é um livro... Eu tento lidar com questões assim, que são do dia a dia do meu trabalho, com o mosaico, com a igreja, especialmente na universidade, trabalho intelectual, vida intelectual. Tem o livro do Jonas aí agora, A Inteligência Humilhada, tem o do Alistair McGrath, que é o Paixão pela Verdade, mas faltam algumas coisas de mexer com criatividade e vida intelectual aplicada a questões muito específicas, um discipulado ou a vida da inteligência como uma vocação cristã. Então eu estou trabalhando nisso aí, para ver se a gente lança, vamos ver, estou trabalhando bem, para ver se a gente lança esse ano ainda. É um livro sobre a vocação de alguém que Deus deu inteligência para ele usar isso para a glória de Deus. Às vezes ele tem um chamado para ser um cientista. O trabalho eu tenho colaborado com a Associação Brasileira de Cristãos na Ciência, e a gente vê muita gente que tem um trabalho numa área... Que é a ABC2. Exato, a famosa ABC2. É encabeçada pelo Guilherme e pelo Roberto Covolan. Exatamente, uma coisa maravilhosa que tem acontecido no Brasil. E a gente tem muito contato com estudantes, principalmente das ciências naturais, talvez essa seja a diferença do material que eu estou tentando pensar, que o cara fica num laboratório o dia inteiro, pesquisando uma molécula, ele não tem contato com ninguém, ele não sabe como que ele vai glorificar, e ele é crente, ele não sabe como que ele glorifica a Deus com aquilo, sabe? E assim, ele pensa assim, eu vou evangelizar o rapaz da zeladoria aqui do laboratório, que é o único ser humano que eu tenho contato. E o que eu quero mostrar é que tem uma forma de a gente continuar pesquisando a molécula e que glorifica a Deus, porque é um trabalho relevante para a glória de Deus. Que bênção, que Deus te abençoe. Amém. E te capacite cada vez mais para contribuir com a igreja brasileira. E eu espero que você participe aí no futuro de outras coisas com a Box. Com certeza, é só convidar. Então aguardem, quem sabe, né? Vamos conversar. E você que está nos assistindo, muito obrigado por acreditar no nosso projeto, por nos seguir. Inscreva-se no nosso canal no YouTube, curta a nossa página lá no Facebook, siga a gente no Instagram
E o principal de todos, assine. Assine, porque assim, o legal mesmo é assinar. Então entre lá, box95.com.br, assine a Box, que a gente tem mandado literatura de relevância, de qualidade. Esperamos contribuir com a sua formação, com o seu crescimento. Então torne-se um assinante para viver essa experiência fantástica e única que é fazer parte de um clube de assinatura cristão. Com muitos projetos, muitas coisas legais para vir esse ano ainda. Com certeza teremos outras entrevistas, mais resenhas. E nunca se esqueça que eu tô aqui com o Pedro e o Olavo tá ali filmando de forma impressionantemente bem. Parabéns, Olavo. Você filma muito bem, cara. É sério. Mentira. Mas valeu, é isso aí, gente. Um abraço.